Olá, muito boa tarde para você, ou de casa. Estamos chegando aqui na sua TV Novo Tempo. Deixa eu ver como é que tá a coisa aí. A loucinha tá para lavar? Eu não tô aqui para julgar ninguém. Tá varrendo essa casa? Que nada, que tá na praia agora descansando. Outro fuso horário, TV, streaming, não importa. Chegou Entre Família e eu tenho a honra aqui de estar ao lado dela, Suzaene, minha colega do coração, para mais uma tarde, Suzaene. Que lindo, É obrigada. verdade. Os seus sapatos são verdes, mas o seu coração já amadureceu na nossa amizade. Tá tudo certo, tá tudo em casa, Que Suzaene. piadoca, hein? Faz parte da idade de sorrir e curtir o momento E dos acordar, grisalhos. né, Cris? É Acordar, que verdade. às vezes bate Tava aquele dormindo um soninho. pouquinho, bateu aqui, né? Você estava comendo no restaurante da Novo Tempo, de repente tinha lá O quê? uma paçoquinha. Ah, Eu disse, será que eu pego um pouquinho? Eu tenho um pouquinho de amendoim, mas tem um pouquinho também de açúcar. porque amendoim te dá sono? Não, tem um açúcarzinho, porque eu não como quase. Quando pega, aí eu peguei e tal, aí veio aquele solzinho, depois veio o ar-condicionado. E o soninho Veio quase bateu. assim, ó, nananenê, veio pro programa, agora acordou, porque eu tenho uma missão com você. Acorda, menina, o tema hoje é fantástico. É isso aí, acorda porque o Entre Família já está na área, trazendo muita alegria na sua tarde e muita informação também. Hoje a gente vai falar sobre crianças, um tema super legal que eu particularmente adoro, né? Adoro maternar, adoro falar sobre criação de filhos. Nós vamos falar sobre as crianças high need. São aquelas crianças que têm uma dependência maior dos pais. A gente vai tentar entender que dependência é essa, como lidar com essa criança, como oferecer apoio, a diferença, né? Pra gente saber qual é a diferença. Porque todos os bebês, eles têm uma dependência muito grande dos pais, principalmente da mãe. Mas as crianças high need, né, Cris? Elas têm uma necessidade maior ainda. Eu já nasci com dente andando, né? Brincadeira. Sei o quê? Nossa. Nossa, Aquela pessoa que dá um exemplo, que a pessoa quer se destacar. Eu já nasci com dente e já saí andando, né? Verdade, mas brincadeiras à parte, a dona Maria deve estar perguntando, Cris, mas você é dengo. Criança não precisa de nome isso. High need, o que é isso? É dengo. Será? É manha. Olha, segundo a especialista, parece que não é. É verdade. Existe uma linha pedagógica no programa de hoje para você identificar. Porque ela estava dando um conceito para a gente, que eu estava curioso, perguntando para a Fernanda, que está estreando no programa de hoje. Então, prepara a sua pergunta, que eu já fiz várias aqui. E vou mandar anônimo dizendo que é um primo meu, só porque eu tenho dúvidas, porque a nossa especialista vai realmente tirar as suas dúvidas. Então, será que é manha? Poxa, mas a criança chora, gente. E esse negócio de dar colo? Dá colo ou deixa chorar até engasgar? Tem gente que fala que a pessoa deixar chorar tem alguns malefícios, consequências aí. Será que tem? Vamos perguntar para a Fernanda hoje aqui e tal. Mas essa questão toda, será que é uma discrepância? Realmente, olha, não tem como comparar com um dengue, aquela manhãzinha e tal. E aí? Mas na patologia se encaixa no que esse negócio? Vem da onde? Será que é uma patologia? Será que é uma patologia? Muitas questões que serão respondidas High need. neste programa. Continue conectado aqui com a gente. Se você é mamãe, se você é vovó, também fica ligadinha para dar aquele toque básico na filha, no filho. Vem junto com a gente. Entre Família tá começando. A gente faz um brevíssimo intervalo e na volta a gente responde todas as perguntas para você. Até já. Entre Família está de volta. Você que ligou a sua TV agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa. Hoje vamos falar sobre crianças high need. E a gente quer a sua participação aqui com a gente. Qual é a perguntinha de hoje, senhor Cris? Verdade. Qual é o meu Pix? Não é a pergunta. Você se assustou, né? Não, hoje você comeu o quê? Palhacitos? Não, sabe o que acontece? Você tá eu impossível. preciso acordar. Não, e de repente foi o açúcar eu que você senti comeu, tá doidão. que a dona Maria de repente podia estar acostumando, a gente fala o número, a pergunta. Quando você sai um pouquinho, né? Aí a pessoa acorda. O que é isso? Que Pix? O que negócio? Não, peraí. É o Começa- WhatsApp para você participar, que já deveria estar guardado no seu celular aí. Por favor, Registrado mas participação por favor. WhatsApp. Mas você teve um filho um pouquinho mais dependente? Outro é um pouquinho mais independente? Como é que você lidou com essa questão toda? E outra, por se tratar de algo novo, nem alguns especialistas, segundo Fernanda, sabem identificar. É uma coisa muito nova. Sim. E é legal até a mamãe fazer um registro mental. Gente, meu filho tinha isso aí. Mas passou. Mas será que tem uma idade para passar? Conta um pouquinho desse histórico e fale um pouquinho, até para a gente trazer, porque como o high need é uma coisa bem mais específica, vamos trabalhar a dependência e independência em casa, porque para a gente entender alguma coisa acentuada. Porque você já tem uma dependência normalizada, vamos entender agora e a empatia de alguém que tem um high need mesmo. E aí a Isso. gente vai fazer um contraste entre uma dependência que você teve ou não teve, como lidou, ou se agora, ao traçar um perfil que a Fernanda vai colocar, você está voltando o tempo e diz assim, rapaz, eu tive, mas tinha isso. E aí você pode fazer uma pergunta. Tá, então vamos resumir aqui para você saber o que você vai escrever na mensagem. Se É o quiser. seguinte,
Responde pra gente, seu filho é mais apegado ou ele é independente? E como que você lida com esse filho mais apegado? Conta pra gente. E assim como o Cris colocou uma outra opção, um plano B, se no passado aconteceu, você também conta a sua experiência e eu acrescento o C. Vai. Que é o seguinte, se você tá desconfiada, não sabe se a dependência é normal de uma criança, né, qualquer, ou se é uma criança high need, manda pra gente que a nossa especialista vai te ajudar a identificar, tá bom? Agora você tem pergunta a metro, só não deixa pro final do programa, que depois você vai não colocar Então vamos pergunta. falar o telefone e ir lá pra nossa Vamos lá, DDD 12 98315 0249. E eu tenho um high need de você, eu sou dependente de você aqui, por favor, mande essa pergunta. DDD 12... verdade, eu pensei que eu tinha errado o nome, quando a Sara falou agora, ela está tentando falar que a gente está na hora de falar com o especialista. Ah, sim. Verdade, eu disse que... Nossa, vocês dois. Ó, pra quem não sabe aí de casa, né, a gente tem um ponto no ouvido e é nesse ponto que a nossa diretora, a produção, enfim, fala com a gente, né? E às vezes a produção tá falando, o Cris fala, às vezes eu fico assim, Mas é o seguinte, o Cris falou sobre Fernanda. Quem é Fernanda, minha gente? Fernanda é a nossa convidada de hoje, vou apresentar ela pra você, tá? Fernanda Cipriano, ela é psicóloga infantil, pós-graduanda em desenvolvimento infantil, educadora parental em disciplina positiva e mãe de 2 meninos, vindo aqui pela primeira vez no Entre Família. Fernanda, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, Fernanda. A gente lançou um monte de dúvida, não foi por acaso para o nosso espectador. A gente só levantou bola. A High Need eu achava que era um curso de inglês, uma temporada, agora tentaram me dar um conceito, me senti mais perdida. Foi isso mesmo, porque a gente tem uma especialista para te dar esse conceito. Fernanda, a gente conversou um pouquinho aqui nos bastidores, porque eu também estava curioso, né, de algumas coisinhas, teve que me aturar aqui, perdoe-me. Mas, Fernanda, o que é? Vamos dar um conceito básico do que é esse High Need, né? Dessa análise que é um pouco mais nova agora, alguns profissionais ainda estão se especializando. Conta pra gente para aliviar essa mamãe e essa vovó que estão em casa agora. Tá. High Need, na verdade, na tradução, significa alta necessidade, né? Então, bebês High Need são bebês que demandam de muita atenção, por exemplo, dos pais. Quem chegou, né, nesse conceito de bebês High Need foi o médico pediatra norte-americano William Sears. E por que foi ele? Porque foi através, na verdade, de uma experiência pessoal dele. Ele já era pai de 3 crianças e quando chegou a quarta filha dele, ele observou que a nível comparativo mesmo, da mesma educação, do mesmo ambiente, né, dos primeiros filhos dele, esse quarto bebê destoava muito os comportamentos, ele necessitava demais da atenção dos pais, especialmente da mãe, e ele também começou a perceber que os mesmos comportamentos que esse filho dele tinha, essa filha, na verdade, dele tinha, eram parecidos com pacientes dele, porque ele era pediatra, então ele começou a perceber que era uma característica muito acentuada. Então, o que são essas características, né? São bebês que choram basicamente o dia inteiro. Então, eles precisam de colo, eles precisam de atenção, eles precisam de contato físico. Eu acho que um nome que se destaca muito entre os profissionais quando vai falar sobre um bebê High Need é que é aquele bebê intenso, sabe? Aquele bebê dramático, que parece que não fica satisfeito com nada do que os pais fazem. Eles ficam sempre querendo mais. Então, isso significa bebês de alta demanda. A gente tinha colocado ali no começo uma outra questão também. Se isso seria um traço de personalidade, se enquadraria numa patologia. E eu gostaria que você explicasse para a gente essa diferença. Tá. Sim, se enquadra num traço de personalidade porque trata-se de uma personalidade específica de muita carência. Então, ele é um bebê muito carente. E por isso a gente fala que é um traço da personalidade dele, mas não entra dentro de um transtorno de personalidade. Porque o transtorno de personalidade, primeiro que a gente não fala em transtorno de personalidade na infância, tá? Em nenhuma situação. E não, a gente só vai falar sobre transtorno de personalidade depois dos 18 anos. Olha. E considerando muitos aspectos, né, ambientais, genéticos e comportamentais. Então, a gente não fala de transtorno de personalidade em crianças. E também não fala que um bebê High Need, por exemplo, vai ter um transtorno de personalidade ou se enquadra dentro de um transtorno de personalidade, porque o transtorno de personalidade, sim, é uma patologia.
entende? Ele sim é classificado como uma doença, uma patologia. Já o Rainid não. O Rainid é só um traço da personalidade mesmo da criança. Fernando, de repente tem agora uma vovó aí que já acompanhou, né, a própria filha, o próprio filho, agora está no neto e falando: ih, Fernando, isso aqui para mim eu já conheço, minha filha. Isso aqui é manha, aquela baldinha, né, deram muito colo, eu não tinha muito tempo de trabalhar em casa, que as crianças se criaram, uma foram criando as outras e tal. E eu trouxe essa situação aqui também. Você colocou muito bem essa fala, ela é bem clássica. É bem mesmo. clássica, né, e tal. Só que eu fiz essa pergunta, dona Maria. Vou fazer pela senhora aqui também. Existe uma grande diferença entre uma criança manhosa e realmente o Rainid. Seria uma discrepância muito grande, Fernanda? Como é que para a vovó agora poder dizer: não, agora eu já sei o que é, mas é bem diferente de uma criança manhosa, né? Sim, porque a primeira coisa que a gente consegue diferenciar de uma criança mais manhosa, mimada e de um bebê Rainid são duas características: intensidade e frequência. Um bebê que ele só é dengoso, mimado, manhoso, né, igual o pessoal gosta de falar, e eu até comentei com você sobre isso, ele fica satisfeito com a atenção de outras pessoas, da avó, né, do denguinho do vô, da atenção da babá. Um bebê Rainid não. É só a mãe. É só a mãe. Ele elege, né, um vínculo parental com alguém que normalmente é a mãe, porque ele precisa dela para sobreviver, ele precisa dela para mamar. Então, como ele gosta de ter o contato físico, a mãe normalmente é a eleita, né? Então, ele tem um vínculo muito grande com ela. Então, não adianta outras pessoas, às vezes, tentarem, né, criar esse vínculo, porque ele vai rejeitar. É importante tentar, mas ele não vai aceitar muito. Fernanda, a gente vai conversar agora com a Poli, que é mãe do Ben e da Liz, e ela vai comentar um pouquinho da diferença da criação entre os dois filhos. O Ben, ele tem 6 anos e a Liz tem 3 anos. E segundo a Poli, né, o Ben é mais dependente ali no quesito dos cuidados pessoais e a Liz já tem uma necessidade maior da atenção da mãe. Vamos então ouvir essa mamãe que está participando com a gente aqui hoje no Entre Família para contar da experiência dela. Poli, seja bem-vinda, boa tarde. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite mais uma vez para estar aqui. Poli, então conta pra gente essa diferença que você observou no comportamento de um e de outro, né? Até porque os dois também têm uma diferença de 3 anos. Aí eu queria saber se você notou essa diferença logo no começo, né? De quando o Ben nasceu, de quando a Liz nasceu, ou essa diferença você notou agora que a Liz já está maiorzinha? Olha, quando o Ben nasceu, né, como mãe de primeira viagem, eu não tinha muito parâmetro, eu não tinha crianças na família para poder, sabe, rolar essa comparação de ter simplesmente uma referência mesmo. Então, eu achava que era normal. A dependência do Ben, eu vejo que ela está muito mais atrelada aos cuidados pessoais, né, de se virar sozinho, na questão de dependência física mesmo. E aí, na medida que a Liz veio, né, e a Liz, ela é uma criança que ela é mais independente fisicamente, né, ela gosta de tomar a rédea das coisas, ela gosta de fazer, mulher, de ir para frente. Mulher, entendeu? E aí que eu comecei a comparar, eu falei, mas era para ser o contrário, né? Porque a Liz, ela é mais nova, mas ela quer ser mais independente do que o Ben, que é mais velho. Aí que eu comecei a perceber que existia uma diferença e que, né, não era uma questão de idade, mas de personalidade. Oi, Poli, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem, Cris? Já vem aqui a Suzane puxar a sardinha para as mulheres, né? Poxa, uma mulher super depois independente, não do sabe? machismo. Não tem mulher, não tem homem, é tudo tranquilo, tem personalidade, não vamos criar essa disputa. Tá tudo em casa, tudo em casa. Agora é o seguinte, claro. Ô, Poli, eu acho muito bacana, porque aquele papo, né, da segunda gravidez, um filho é diferente do outro. A mãe está se preparando, foi tudo calminho e tal, né? Ou uma mãe vai falar com a outra, porque essa comparação é injusta com a própria mãe, né? Gente, ela olha ali e tem que entender que um ser humano, graças a Deus, é diferente. É aí que está a graça da questão, né? Agora eu queria te perguntar, que as mamães, naqueles dias, né, que quase chega a um burnout, a um esgotamento, fala, meu Deus do céu, né? E depois olha para a carinha de joelho e fala, pá, te amo, tá tudo certo. Mas em algum momento você, ao comparar, não essa comparação, né, de entender, será que já passou da manha? Porque todo mundo já se perguntou um dia, e não tinha como hoje uma surpresa que eu tenho hoje aqui,
que é ter o high need. Gente, poderia ter algo ligado aí. E isso confortaria muitas mães de entender, né? Graças a Deus que a psicologia está caminhando a isso. Em algum momento você já se questionou, gente, olha, essa dependência aqui não é normal, você já buscou um profissional, ou ambos os dois, apesar de serem diferentes, você disse, não, está dentro da normalidade, é a missão de ser mãe nesse momento. Olha, eu vou te falar que quando o Ben veio, né, ele era mais dependente fisicamente, mas não emocionalmente. E aí, quando a Liz veio, é completamente o oposto, no sentido de querer colo, de querer brincar, sabe? Ela tem essa questão da atenção, de ficar o tempo todo atrás da gente. E eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar desse termo. E aí ela começou a explicar, eu falei, gente, será que eles têm? Eu comecei a me questionar, porque eu comecei a ver na nossa realidade tudo aquilo que ela descreveu. E aí agora eu tô com uma pulguinha atrás da orelha. Será que eles têm? Eu não tô sabendo. E como que você consegue, Poli, assim, se desdobrar para os dois, né? Pelo que você contou, os dois têm demandas diferentes. Você consegue dosar? Porque a gente que é mãe, eu não tenho um segundo filho, mas imagino, né, que a gente sempre quer dar igual para, né, para todas as crianças, para todos os filhos, tem que ser igualzinho e tal. Mas você precisa diversificar isso daí. Como que você se desdobra para dar atenção para duas crianças com necessidades diferentes? Olha, eu vou ser sincera, eu acho que entender as linguagens do amor da criança faz muita diferença. Porque não adianta a gente querer fazer igual se um se sente mais amado e mais atendido de uma forma e o outro de outra, né? Então, eu vejo que a Liz é totalmente na dependência do afeto mesmo. Ela é sentar, é brincar, sabe? É pegar no colo nos momentos que ela pede, coisa que se eu fizesse com o Ben, talvez ele se sentiria sufocado. Então é importante a gente entender qual é a linguagem do amor de cada um e a necessidade de cada um para a gente conseguir atender os dois para que eles possam, né, se sentir completos, né, no sentido da nossa atenção, do nosso amor, e que não haja falta de nenhum dos lados. Então eu acho que essa diferença é importante a mãe entender realmente. E não tem como, assim, tratar igual, porque talvez um pode sufocar um e pode, de repente, faltar no outro se você tentar agir na igualdade, né? Então, é importante entender que existe essa diferença para você conseguir suprir a necessidade de cada um. Poli, muito obrigada pela sua participação aqui no Entre Família. A gente viu aqui um pouquinho de fotos de vocês, lindos seus filhos, você tão jovem, mãe de 2. Obrigada pela sua participação aqui. Obrigada, viu, Suzane? Valeu, um beijo. Gente, que interessante, isso que a Poli falou é muito real mesmo, né, Fernanda? A gente tem que entender as demandas e as necessidades de cada um e ofertar. A Poli contou uma coisa interessante, que a Liz, que tem a dependência mais emocional da mãe, é a criança mais independente de cuidados pessoais. Isso pode acontecer com uma criança high need, tipo, ela consegue se virar bem sozinha, fazendo algumas coisas, mas ela sempre quer a mãe por perto. É uma coisa meio... contraditória, mas é possível? Sim, é possível porque, é que nem eu falei, eles têm um desenvolvimento cognitivo tranquilo, um desenvolvimento ao longo da vida tranquilo, muito igual a todas as outras crianças. Eles só querem mesmo que a mãe esteja presente o tempo todo, né? Perto o tempo todo. Então, eles conseguem, sim, desenvolver essa questão de autonomia, mas a mãe precisa treinar bastante. Entende? Eles conseguem até fazer quando ela está perto, quando ela está ali orientando, mas se sumiu da vista, é um problema. Eu consigo, mas minha mãe tem que estar aqui do lado, né? Mas é um problema, assim, é uma dificuldade, na verdade, que eles têm muito grande por uma questão de insegurança, né? Por isso que eles precisam tanto desse colo da mãe, porque eles são inseguros, naturalmente. Muito bem, gente. Olha, já a gente fala muito da criança, porque será que tem um período, né? Até quando que vai isso aí? Mas e o olhar para a mãe, gente? Imagina uma criança que está chorando o dia inteiro, tem uma dependência. Você sabe que muitas vezes a mãe não tem o tempo todo, se divide a atenção, tem já uma cobrança na sua mãe, na sua culpa e ainda tem um high need. Vamos lá, como que essa mãe, né, tem que criar estrutura, você não pode levar o que você não tem. Então, vamos ajudar essa mãe também. Fernanda está aqui. Se tem dúvida, manda para a gente no 12 98315 0249 e já depois do intervalo tem de novo aqui, o quadro Seu Direito. Qual será o tema de hoje? A nossa advogada está chegando para tirar suas dúvidas, um breve intervalo e a gente volta já. Quer me pegar? Você estava fugindo do teu presente na mão, a diretora estava até... O que o Cris está fazendo? Queria pegar essa revista para mim, mas faz o seguinte,
Fique leve. Fique leve. Como assim, Cris? Agora a Fernanda me trouxe mais um contexto para o meu glossário, aqui, meu dicionário, que agora é rainídeo. Estou procurando neto e tal. Meu querido, a informação, a verdade, não é para que a gente fale assim, eu não vou no médico para encontrar doença. Não, prevenção, informação liberta, a verdade liberta. Dói um pouquinho os olhos, né, porque é um pouquinho obscuro, sabe? Você está numa sala assim escura, ligou a luz de vez e tal, mas vem para te ajudar. E falando em te ajudar, e nesse mundo regado de informações, nesse mundo miojo, que tudo é para ontem, e em 3 minutos ninguém tem paciência, eu digo para você, fique leve, porque eu tenho um presente. E esse presente aqui, ó, ele teve um valor, tá? Um valor muito grande para produzir, para diagramar, os especialistas, os temas, mas foi patrocinado. Então, ó, vale muito, mas para você vai de graça. Foque na sua revista, fique leve. Qual a ideia dessa revista? É justamente sanar uma dor que todo mundo está aí, ó, ansioso. Muitas vezes você quer curar, sabe, só a febre. Você quer ir no psicólogo, me dá um remedinho de, quero fazer 2 sessões, tomei e vou embora. E esse ser integral, meu queridão, você às vezes está com dor de cabeça, muita dor de cabeça e alimentação. Você está cansado, aquela soneira braba e tal. Falta de D3, é quase que um pré-hormônio. Como é que eu arranjo esse negócio de D3? Não é só suplementando. Deus te mandou um sol para você tomar no horário certo e tal, mas tem que cuidar. Senão vai ter uma briga com o dermatologista, a qualidade da sua pele, mas essa revista vai dar as instruções desses 8 remédios naturais que vão beneficiar para você e tem base aqui de pesquisa, tá? Qual é a outra parte dessa questão integral? Psicológica, graças a Deus o preconceito está caindo e hoje você consegue colocar, né, a religiosidade, a questão espiritual e um psicólogo na mesma linha. Pô, estou com gripe, vou no médico e tal, quando estou com questão psicológica não pode. Meu querido, como é que está esse excesso de passado, esse excesso de futuro? O passado está sendo um retrovisor, está sendo a direção para você? Vamos dar jeito. Primeiro, vamos quebrar esse preconceito, tá? Terapia para todo mundo. E tem a questão espiritual. Que aqui, olha, Deus em primeiro lugar para te ajudar em todas as outras demandas. E é de graça. Vamos pedir agora essa revista? Fique leve. Pega o telefone agora. Pega dessa criança aí, dá aqui pro neto. Dá pra avó aqui. Não, o neto quer tomar conta do celular. 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou você pode mandar um WhatsApp para o DDD 12 9 8244 4449, 12 98244 4449, você não vai pagar nada, é de graça, respira fundo que vai dar tudo certo. Cris, mas no bloco passado também, além dessa revista, foi uma surpresa, mas eu estou esperando o quadro Seu Direito. Aquela nossa advogada que fala bem, que é quase uma apresentadora, que ela parece que ela pode se apresentar sozinha, quer ver? Eu nem vou apresentar ela, vou dar um boa tarde e ela já vai sair falando. Fala com propriedade. Seu direito, hein? Vamos fazer o seguinte, nessa TV aqui eu vou chamar agora, ó, nessa câmera, pode rodar a nossa vinheta. Roda aí. Muito bem, estamos aqui no quadro Seu Direito, e é seu mesmo. Estamos com a nossa advogada agora que está... Olha, ela tem um direito, ela ganhou assim o direito de conhecer você. Agora você tem o direito de amá-la, você está gostando de ter ela no seu sofá na quarta-feira. Ivelisse Fonseca, já teve até outro apelido aqui um pouquinho, digamos, de Hollywood, né? Você sabe muito bem com que ela é parecida. A nossa doutora. Doutora, muito boa tarde, que prazer te receber mais uma vez aqui no nosso programa. Prazer é meu, eu te daria um abraço, a gente faz assim, né, Cris? Pronto, Gosto de ver você, a sua, é um prazer estar aqui de novo, eu quero agradecer o carinho, tenho amigos assistindo, uma amiga Thaís, acabou de ouvir você falando da revista, ela é de Florianópolis, já me escreveu e disse, estou pedindo a minha revista, adorei. Qual o nome dela? Thaís. Thaís, ô Thaís, obrigado, viu? Você vai ver que você não vai pagar nada, nem a postagem, tá? O carteiro vai chegar sorrindo, não vai entender nada, só alegria. Você fala, ó, peça a sua revista, fique leve no Entre Família, que é bom demais. E tem uma amiga minha lá, quarta-feira, com Seu Direito, Ivelisse Fonseca, já pede para ele ver o programa. Estamos em casa, um abraço aí, morei 3 anos em Floripa, ó, saudade dessa terra boa, linda. Mas estamos aqui em uma grande missão. Falando em missão, eu fico muito feliz aqui, porque eu sei que, Ivelisse, eu vou ter uma aula com você, que é muito gostoso, esse quadro do direito, que para muitos é algo mais distante, né? Sim. E a gente fala sobre essa questão de alienação parental, né? Sim. E onde a moeda que está em jogo, por exemplo, em um cônjuge que está se separando, são os filhos, né? Sim. E depois você usa isso como uma moeda de, infelizmente, de barganha em algumas coisas. Eu não vou deixar o filho sair com você se você não fizer isso e tal. Como é que funciona essa questão? Como é que o direito vê, né?
porque é quase que um produto, entre aspas, sendo ali uma moeda, uma criptomoeda real agora, né? Mas uma criptomoeda que tem sentimentos, uma criança que pode ser, a gente tem aqui uma psicóloga, né? Sim. E como que o direito hoje enxerga isso e se eu dei o conceito certo dessa alienação aqui, para o pessoal de Cris, casa? você começou super bem, porque você já exemplificou e conceitou o que é alienação parental. Talvez quem nos escute diga assim, meus pais não são separados, então eu não vivenciei isso, mas isso é muito comum nas famílias, e o que é comum não significa necessariamente normal. É por isso que nós temos uma lei que foi aprovada, que é a Lei 13.141, que regulamenta a alienação parental como uma conduta ilegal. Ela é crime, além de causar danos emocionais. Então, de fato, você deu o exemplo pontual e que é o mais comum. O pai que se separa da mãe ou vice-versa e coloca agora a criança, um dos genitores acaba tendo um comportamento que vem, até a psicóloga pode explicar melhor, derivado de uma questão de poder, de controle. Então, numa sucessão de atividades de ciúmes, começa a se ter comportamentos negativos em relação ao outro genitor. Seu pai, ele não se importa com você. Toda vez que chega seu aniversário, eu tenho que ligar lembrando. Tá vendo que seu pai não colabora? Ele só presta para você pedir dinheiro. Liga para ele pedindo dinheiro, Cris, que é para isso que ele serve. Sua mãe só queima comida. Ela é mentirosa que nem a sua avó. Tá vendo? É por isso que eu larguei a sua mãe. E assim vai. Mas existem outros reflexos da alienação, Cris. Porque quando nós falamos em alienação parental, é claro que os protagonistas ou as vítimas são os filhos. Mas a alienação que também causa reflexos nas outras relações. Então, a alienação, por exemplo, com a madrasta, com a padrasta, com irmãos que nós chamamos de unilaterais. Então, essa mãe que se divorciou do pai, o pai se casa novamente e tem um novo filho. Aquele seu irmão veio para estragar a sua vida. Agora o seu pai tem que dar o dinheiro para o seu irmão também. Aquela sua madrasta, você presta atenção que ela é perigosa. Porque, Cris, atualmente a sociedade brasileira, e aqui nós estamos numa TV que é institucional, nós sabemos que a família é o maior valor da sociedade. A Constituição Federal diz que a família é a base da sociedade. Às vezes, numa família, existem desencontros e há uma ruptura. Só que nenhuma criança quer o pai ou a mãe separados. Porque quando se rompe o matrimônio, se rompe o casamento, mas não a filiação, Cris. Então, é assim, acabou o casamento, acabou essa convivência de homem e mulher. Mas não acabou a paternidade ou a maternidade. E há de se ter maturidade para permanecer nessa relação que nós chamamos de descendência. Porque entre marido e mulher há uma igualdade. Mas com os filhos nunca há uma igualdade. Como é que você pode falar mal do seu marido para o seu filho, que é o filho, que é o pai dele? Como é que você vai falar mal da sua mulher, que é a mãe do seu filho? E isso vai causando, eu ouvi um documentário muito interessante sobre a questão que se chama Morte Encantada. Fica a dica aí no YouTube para quem quiser acompanhar. É um documentário sobre alienação parental maravilhoso, que diz assim, quando este ser humano cresce, de tão alienado que ele foi negativamente, a defasagem que ele tem pela perda do período da convivência, porque não pôde estar com esse pai e com a sua mãe, isso não é superado. E esse vazio, ele não é preenchido, Cris, não é preenchido. Por isso é crime a alienação parental. É uma forma de penalizar o alienador. Mas o alienado, que é a vítima, ele cresce com desafios e traumas. Ele vai ter que trabalhar isso para sempre. Porque parece que não, mas as palavras têm poder de destruição e construção. E a alienação parental não é necessariamente uma violência física, mas é como disse uma das vítimas para mim. Eu preferia apanhar 10 vezes dos meus pais do que ter sofrido na alma a alienação que eu vivi minha infância toda. Sofrido na alma. Porque isso dói mais do que apanhar. Dói. Então a gente fala assim, não, bater em criança não pode, violência não pode. E quando você mas isso fala é também violento. de um pai, né? Você está vendo uma criança, né, ele não está vendo agora, ele está inflamado pela ira. Isso. E ele tem alguém vulnerável. Né? Por isso, alienação, né, parental, de quem devia prover esse bloqueio. Por isso que é crime, né? Por estar com o vulnerável. E a produção falou também, nós temos a provida e a induzida. Como é isso mesmo? É promovida e a induzida. Isso. Existe, quase que eu coloquei outro Isso conceito mesmo. aqui. Ah, Até a Evelise perguntou, o quê? Tem um Não, novo estamos conceito? juntos, eu daria já um novo conceito. Promovida e induzida. Como doutor, a gente cria aqui, Tranquilo, nós estamos juntos. temos base para isso. Temos base para isso. Jurisprudência nesse sentido. Sim, sai de Obrigado, nós agora. obrigado. A promovida é exatamente pelos pais, Cris, e a induzida pode ser através de atitudes veladas.
Então, eu vou dar um exemplo. Imagine um pai que fique muito bravo porque a sua nora resolveu sair de casa. Estou falando de um pai que fique bravo ao saber que o filho foi traído ou que a nora saiu de casa. Sabe o que esse pai vai fazer com o neto, esse avô? Se a sua mãe está aprontando por aí. Aí você vai dizer, o avô pode gerar alienação parental? Pode. Ele pode começar a ter comportamentos negativos para dizer coisas que são falsas em relação aos pais da criança. O avô, ou ainda a nora, a sogra, o genro, um tio que fale assim, olha, essa sua mãe, ela está se perdendo, ela não está mais com seu pai, está tendo novas famílias. Essa forma é induzir realmente na alienação parental. Então, há de se ter cautela na comunicação, porque às vezes as pessoas dizem assim, especialmente brasileiro, Cris, que é muito brincalhão. Não, eu só estava brincando, foi só algo que eu disse. Cris, sabe o que é muito comum no judiciário e assustador? Alegações de alienações parentais pautadas em abusos sexuais falsos. Então, mães que alegam que o pai, na verdade, abusou da criança, e o que o pai faz? Ele se afasta. E ele se afasta da convivência com essas crianças porque, às vezes, sem laudo, às vezes numa alegação de eventual violência, com a criança, esse pai não tem mais acesso. E essa criança só vai saber na adolescência ou na idade adulta sobre essa alegação falsa. Isso é alienação parental. Mas, Cris, o pai ou a mãe que tem a coragem de mentir sobre a questão sexual em relação ao outro merece perder a guarda e ter a conversão de a lei, isso é possível. Porque se é possível mentir sobre a questão sexual de um filho, dizendo que o pai violentou só para alienar o pai, essa mãe que faz isso ou esse pai que faz isso, vice-versa, não tem emocional suficiente para conduzir a educação de um menor nesse contexto. Porque são palavras que destroem. Gera na vítima, Cris, insegurança, medo, perdas. Uma das vítimas diz assim, eu vou dizer no meu aporte de material, tá? Diz assim, eu cresci sempre tendo medo do meu pai, medo que ele me levasse, e eu queria sempre agradar minha mãe, porque como minha mãe é quem cuidou de mim, minha mãe que foi uma mãe bondosa, diz a vítima, então eu queria sempre agradar minha mãe. Como que eu agradava? Ligando para o meu pai pedindo dinheiro, que é o que minha mãe me treinou a fazer. Então, toda vez que eu ligava para o meu pai para pedir dinheiro, minha mãe ficava feliz. E eu queria fazer de tudo para minha mãe ficar orgulhosa, Triste, diz uma né? das vítimas. Triste. Isso é alienação parental, Cris. Porque é usar de comportamentos tóxicos para aliciar o menor e realmente aquele filho, aquela filha, para manipular a questão da conduta e da convivência. Já chegou casos de pais que simulam de prepararem as crianças, deixarem na mesa, pôr a mesa, trocar as crianças e dizer assim, teu pai vem te buscar. Mas não combinou com o pai de vir buscar. E depois falaram assim para as crianças, tá vendo, seu pai não se importa com você. Nossa, que Isso crueldade. acontece. E aí o pai está avisado que a criança vai chegar no shopping e ele está lá esperando e a criança também não foi. Eu trabalho muito nessa área de família, inclusive para nós promovermos esses encontros das famílias. E tem algo que eu digo para quem me escute, põe amor nas minhas palavras. Quando existe abuso de violência entre homem e mulher, esse abuso é entre o marido e a esposa, não é com as crianças. Mas ele me batia. Mas ele é o pai dos seus filhos. Talvez ele tenha que ter visitas assistidas, acompanhadas. Mas esse pai não pode ser alienado da convivência com os filhos por conta do que aconteceu no casamento. E vice-versa. Separar bem as coisas. Isso, porque o viés da alienação parental é sempre a vingança. É sempre o ciúme, a questão do poder de controle, e isso causa prejuízos indescritíveis na cabeça dessas crianças que viram adultos e que replicarão os mesmos padrões. Agora, doutora, sabendo do ser humano, né, sabendo dessa questão da interpretação dessa pessoa que, se ela é capaz de colocar em jogo, né, a saúde mental, emocional dos filhos ali, ela pode interpretar e tal. Como que um pai, às vezes, até desprovido de conhecimento legal e tal, mas como ele pode provar isso, né? A gente sabe que é crime, como que o pai e a mãe ou pode provar, porque a gente viu aqui pode ser vários membros da família, né? E as condições. Como isso é provado, né? Através de um profissional da área, existem tipo linhas comportamentais e como que funciona para provar algo que às vezes é tão difícil de provar, né? Você sabe que a conduta dos homens muitas vezes é diferente das mulheres. E eu esclareço. O homem é mais objetivo, mais lógico. A mulher é mais detalhista. Vou dar alguns exemplos de meios que comprovem alienação. Uma criança, quando vai para a escola,
ela convive com o professor, com a professora, e a escola, de alguma maneira, se comunica com os pais. Manda uma caderneta, hoje tem aplicativos educacionais, tem orientadores educacionais que acompanham essas crianças. Os pais devem acompanhar o desenvolvimento dessa criança para perceber se a criança relata condutas que sejam de alienação parental. Se a criança desenha, se ela fala mal do pai, se fala mal da mãe, isso são meios comprobatórios. O desenho da criança, o relato da psicóloga, se essa criança tem um suporte psicológico, se existem, é possível, por exemplo, Cris, um segundo item comprobatório, buscar laudos que constatem alienação parental. Então, buscar profissionais da área da saúde, uma assistente social, um psicólogo, uma pedagoga, que venha acompanhar essa situação para relatar. Um laudo é fundamental. Nunca é uma prova isolada. Um outro detalhe, mensagens no celular. Mensagens no celular são meios comprobatórios hoje em diversas áreas. E na área da família também. Ah, seu pai não se importa com você. Uma mãe que escreve isso para o filho. Seu pai não veio te buscar e esse pai pega essa mensagem. E vice-versa, tá, gente? Eu estou falando do pai, como você disse, que talvez não seja orientado, mas vale para as mulheres também. O pai que fala mal dessa mãe depois que saiu de casa. E essa criança diz, olha, sabe o que o papai falou? O papai disse que você não cuida da gente. Por exemplo, teve um caso que eu acompanhei que o pai foi denunciar no Conselho Tutelar dizendo que era alienação parental porque a mãe não dava vacina agora do Covid. Mas as crianças não estavam nem na idade da vacina, a mãe foi chamada, foi notificada, e aí eu preparei a resposta, eu falei, não, o que está acontecendo é alienação contrária, não é a mãe que está alienando, mas o pai está inventando na cabeça das crianças e nem chegou na idade dessas crianças para serem vacinadas. Então, a discussão aqui não é sobre a vacina, mas às vezes algo que está sendo usado na sociedade como assunto pode ser utilizado como meio de alienação parental nas relações. E como você prova? Uma mensagem, um relato da criança, um acompanhamento. Uma dica que eu dou, quando a situação está muito delicada no diálogo entre esse casal, é nunca estar sozinho um com o outro para tratar sobre as crianças. Para intermediar. Então, Cris, se esse pai vai buscar essa criança para visitar e a mãe fala coisas ou não libera, ou essa mãe tem medo de uma violência, uma alienação, esteja sempre acompanhada de alguma testemunha que possa relatar. Testemunha não é família, tá bom? Não pode ser a sogra, não pode ser sua irmã, não pode ser sua mãe, porque estas não têm obrigação de falarem a verdade perante a lei. Elas já são parciais, então não podem ser testemunhas. Elas são depoentes, é diferente. Mas se você recebeu a mensagem da mãe, que era para você ir para o shopping, para buscar as crianças no dia 10, você chegou lá, ficou esperando, leve alguém que te acompanhe, que vai testemunhar. Depois você pode registrar isso em boletim de ocorrência e tomar as devidas providências. Hoje tem centros que a sociedade, o poder público promovem de informações. E, Cris, eu vou dizer algo que é muito da autorresponsabilidade, que a gente fala sobre inteligência emocional. Cada pai e cada mãe, independente da ignorância, do desconhecimento da lei, não pode alegar para se proteger, porque eu não sei, eu não fiz. Porque a lei está aí para todos. Então, é da responsabilidade de cada pai e de cada mãe buscar informações, se munir e se acautelar. Às vezes, Cris, me manda parar de falar. Tem pai que resolve desistir. Ah, ela alegou que eu abusei dele sexualmente? Então deixa. Quando crescer vai ver a verdade. Mas os filhos depois não perdoarão. Porque este pai abriu mão e ele poderia ter ido. E essa falta do pai nunca será suprida. Então, é responsabilidade de cada pai, de cada mãe, buscar profissionais da área para se munir, para promover o bem-estar social e o que a gente chama de proteção integral à criança e ao adolescente. É o direito à felicidade e essas crianças dependem dos pais. Doutora, fantástico, bom demais. Você aí de casa viu, tomou uma aula agora. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato conosco. Toda quarta-feira a gente tem esse quadro aqui. E agora aqui, ó, dá um pulinho nesse Instagram aqui, ó. Já segue lá, manda a pergunta, vai no direct. Olha, eu estava aqui em casa, agora eu tenho uma dúvida. Pede para a doutora abrir uma caixinha de perguntas lá, né? Sabe que a rede social é muito bacana para poder descentralizar esse conhecimento todo que a doutora tem aqui para chegar na sua casa aí, tá bom? Gratidão. Doutora, muito obrigado prazer. por sempre estar conosco aqui e é sempre uma honra toda quarta-feira a gente ter esse quadro com todo o pessoal do Brasil pedindo. Então, os temas, inclusive, agora você de casa que vai definir e a gente ter esse quadro aqui com uma utilidade pública. Eu agradeço a oportunidade, Cris. É um privilégio estar aqui. Um abraço a todos que nos acompanham.
Muito bem. Na próxima quarta-feira a gente volta com o quadro aqui. Tem alguma pauta? Manda pra gente. A doutora vai estar aqui pra gente conversar. E o nosso tema agora? Rainide, tem dúvidas? Vamos fazer o seguinte? Toma uma aguinha, respira fundo. Depois do intervalo a gente volta. Não sai daí. Entre Família está de volta. Hoje estamos falando sobre criança Rainide, que é aquela criança que tem uma alta demanda pela atenção dos pais, principalmente da mãe. Aquela atenção, assim, acima da média, talvez, né? Nós estamos com uma especialista aqui explicando tudo pra gente, vai ajudar você aí de casa a identificar. E as perguntas já estão chegando aqui pra gente. Produção, pode colocar, por favor, na nossa tela aqui. Vamos ver quem tá chegando. Eu adoro quando vocês participam. É a Vanderleia Alves. Vanderleia, seja bem-vinda, viu? Acabei de descobrir que minha bebê é Rainide, mas o médico disse que ela tem transtorno de personalidade. Ela só tem 1 ano e 11 meses. O que posso fazer? Vanderlei, é muito boa a sua colocação. A gente já até comentou aqui sobre isso, mas eu vou passar a palavra para a nossa especialista, a Fernanda. Ela é especialista em desenvolvimento infantil e vai explicar o que a gente até comentava nos bastidores e deixar claro isso uma vez por todas. Agora, eu acrescento para você ainda essa questão do médico ter chegado nesse diagnóstico, né, que vai contra o que a gente discutia aqui no programa, né, Fernanda? Exatamente. Ela só tem 1 aninho. Exatamente. Muito difícil, né, diagnosticar uma criança com transtorno de personalidade baseado naquilo, né, baseado nos comportamentos que a gente considera ser normais nas crianças. O bebê Rainide, como eu falei, ele só tem os comportamentos acima do normal, né? Associar, às vezes, um comportamento de birra, de choro, de voracidade, né? Que é aquele bebê que mama muito, que não deixa a mãe descansar. Com o transtorno de personalidade, eu sugiro que ela busque um profissional para avaliar, assim, fazer uma orientação parental, eu acho que seria interessante para ela primeiro, porque às vezes... Uma o quê, desculpa? Orientação parental, né? Orientação de pais, né? Fazer uma orientação de pais, porque às vezes ela modificando um pouquinho ali uma rotina, a maneira como ela vai manejar aquela criança, conduzir a rotina ao longo do dia, como essa criança vincula com as outras pessoas, né, da família, com amiguinhos, e buscar uma ajuda se for necessário, né? A partir dos 2 anos de um psicólogo, eu acho que ela poderia pensar em algum tipo de diagnóstico, mas eu acho muito precoce, com 1 ano e 11 meses, falar de transtorno de personalidade. A gente não faz isso no consultório. Tá aí, então, Vanderleia, a sua resposta. E daqui a pouco a gente vai ter uma dinâmica com a nossa especialista. São alguns ensinamentos práticos que você pode desenvolver para ajudar a criança que é Rainide, né? São 6 orientações, tá bom? Então, continua ligadinha aqui com a gente, mas fica tranquila, acalma o seu coração, tá tudo bem, tá tudo sob controle. Vamos elaborar melhor aí essa questão que o médico te disse, tá bom? Vamos lá, então, próxima participação aqui. Cris, quem tá chegando? Agora é a Josi. E aí, Josi? Minha filha tem 8 anos, é muito apegada a mim. Ela não dorme sem a minha presença. Sou divorciada e o pai era agressivo com ela, inclusive. Foi o motivo de eu ter saído de casa. Percebo ela triste. Seria bom procurar uma psicóloga? E aí, Fernanda? Sim. Eu sugiro que sim, né? Se essa criança ela já tem um histórico ali de insegurança e tem a mãe, né, como um ponto de refúgio e tem essa característica de se mostrar muito triste, ela está comunicando alguma coisa, né, para essa mãe. Precisa ver também como ela se relaciona nos outros ambientes, né? Se ela é triste o tempo todo em todos os ambientes ou é só em casa, onde de repente ela tem ali algumas memórias afetivas, né, com relação ao pai e à mãe. Mas eu acho que seria interessante, sim, até para essa criança passar por um processo de educação emocional mesmo, entender como que esses sentimentos funcionam dentro dela, como expressar esses sentimentos, né, para a mãe e se autoconhecer mesmo, né? Fazer um trabalho de educação emocional, eu acho que seria muito interessante essa criança passar por uma avaliação psicológica, sim. Muito boa a resposta, Fernanda. Hoje também mais esclarecidos assim, né, Cris? Psicólogo é para tudo. Qualquer coisa desajustada, igual médico, gente. Sentiu uma dorzinha, médico. Sentiu um desarranjo aí nas emoções, na estrutura, psicólogo. É uma bênção esse profissional na nossa vida. Dá tempo de colocar mais uma participação, produção? É a Fran que está chegando, ela está falando do Pará. Eu só não consigo enxergar o nome da cidade. Senador José Porfírio. Alô, pessoal do Pará, seja bem-vindo. Fran, boa tarde.
Ela diz, eu tenho um casal de filhos, a minha filha é muito dependente de mim, tem ciúmes quando eu vou agradar o outro filho e fica com raiva. Será que ela tem alguma coisa? Ela não fala que a idade, talvez sejam crianças até maiores, né? Ai, ter ciúmes de irmão é uma coisa que a gente considera, assim, bem natural, E né? a gente morre falando que a mãe sempre gosta mais do outro do que da gente, né? Exatamente, sempre vai rolar essa cobrança, mas a gente considera que é um processo natural, né, eles terem ciúmes do mais velho ou do mais novo, independente do que a mãe faça, às vezes é deles mesmo querer ter essa disputa. Acho que, assim, só com essas informações fica um pouco difícil falar que ele tem alguma coisa. Eu acho importante ela só pensar naquilo que eu já falei. Destoa muito? Presta atenção na intensidade e na frequência que essa criança está demonstrando essa raiva, porque aí talvez ela precise de ajuda para lidar com a raiva e não com os ciúmes. Você acha que pode ter uma questão da mãe talvez não ter identificado a linguagem de amor de cada um? Né? Aquela coisa talvez da mãe querer fazer a mesma coisa para um, fazer para o outro, Sim. e de repente não é a linguagem da filha e talvez ela se sente um pouco menos atendida pela mãe. Isso, porque assim, as crianças, assim como os adultos, têm as suas individualidades e uma maneira de se relacionar, de se vincular. E é que nem você falou, às vezes a linguagem do amor dessa que demanda mais atenção e fica com raiva é justamente essa questão de ser vista, né? E o outro, às vezes, é mais independente, talvez não precise tanto. Então, ela ter um olhar mais atento para as individualidades de cada filho e tentar equilibrar isso, se for uma criança que já consegue compreender, né, as informações, ela conversar. Eu acho que é sempre muito importante os pais conversarem e serem claros com os filhos o tempo inteiro, porque aí eles aprendem a serem claros com eles também. Pai, mãe, não gostei do que você fez, não gostei do que você falou, fiquei triste, né? A gente falar sobre as emoções, a gente ensina para os filhos a falar sobre as emoções também. Muito bom isso aí, muito boa colocação. Cris, eu vou te pedir uma licencinha Vá, aqui. porque eu quero ver também. Vou carregar a Fernanda junto comigo aqui para esse nosso espaço, porque agora, Fê, vai ser aquele momento de oferecer aqui o que eu falei, as 6 dicas para você que é mamãe, principalmente as mães, né? Mas você que é papai também está assistindo a gente, para ajudar crianças high need. Então, chegou aquele momento prático. Vou até me preparar aqui para aprender junto com a Fernanda. Nós temos aqui 6 dicas, então, para ajudar uma criança ou crianças high need. Vou tirar a primeira dica, Fê, e aí você comenta para a gente. Entenda a causa do choro. Como é que é isso? Sim, eu acho que essa é uma dica bem interessante, porque funciona assim. Entender a causa do choro é muito importante, porque não funciona com uma criança high need deixar chorar. Ela é aquela criança que você já deve ter ouvido sempre alguém dar aquela dica, deixa eu chorar até cansar. Com o bebê high need não funciona. Ele chora incansavelmente por 1 hora, tranquilamente, para ele, entendeu? Uau. E deixar chorar traz muito mais prejuízos, né, emocionais e para a personalidade dele futuramente do que se você acolher. Então, eu acho que entender o porquê que ele está chorando é o caminho mais fácil. Gente, essa fala sobre deixar a criança chorar nunca foi comigo, porque o meu coração não suporta essa situação. Eu logo já dou colo mesmo e trago para o aconchego. Por falar nisso, aqui está uma segunda dica de como você pode ajudar uma criança high need. Acolha seu filho. Esse acolher é pegar no colo mesmo. Isso, eu acho que de uma maneira geral. Mas quando ele estiver chorando é porque ele está comunicando que ele não está bem. Então, acolher o filho é só o que ele precisa, né? Para a criança high need é só o que ele precisa, é de acolhimento, porque é através desse acolhimento que a mãe vai transmitir para ele a mensagem de que ela está ali e de que ele pode contar com ela, né? Vai transmitir para ele a sensação de segurança, e é essa sensação de segurança que vai fazer com que mais para frente ele consiga se desvincular dela. Porque você até comentou no programa que uma das questões que a criança high need tem é uma insegurança. Isso, né? Exatamente. Tem muita insegurança. E aí, se você não acolhe a criança... Gera mais insegurança. Vai gerar mais insegurança, exatamente. Então, acolher é só o que ele precisa. Esse acolher, quando eu te perguntei se é colo, você falou de maneira geral, é no sentido de falar, É porque escutar? depende da idade, né? Tá. Vamos supor, quando é muito bebê, sim, a única comunicação que ele tem é chorando e você vai acolher ele no colo, né? Mas quando é uma criança que já consegue, às vezes, verbalizar, aí você pode conversar,
perguntar para a criança explicar por que ela está chorando. Quando ela começa a verbalizar, eu acho que é quando começa a ficar mais tranquilo, porque aí eles conseguem se comunicar. Mas, a princípio, acolher é dar colo. Entendi. É muito interessante essa questão da comunicação, porque às vezes a gente tem uma tendência a perguntar, mas por que você está chorando, tipo, num posicionamento assim de indignação? Por que, né? Você não precisa. E existe uma diferença, no meu ponto de vista, Fernanda, que assim, aquele porquê que você quer realmente entender. O que aconteceu, filho, pode contar comigo, né? Conta pra mamãe, eu te entendo. Aí fica diferente a comunicação, né? Fica. Ela é mais de empatia do que de um questionamento. Exatamente, até porque quando o pai, a mãe está perguntando muito, ela está querendo mais lidar ali com a ansiedade dela do que da criança. É muito louco essas coisas. Vamos à terceira dica de como ajudar uma criança high need. Perceba a sua linguagem. A linguagem do amor? Eu Não necessariamente. Eu acho que aqui é mais relacionada aos sinais que ela dá, sabe? Aos sinais que a criança dá. Então, a gente pode falar, assim, de linguagem verbal, mas da linguagem não verbal também. É perceber como que essa criança dá os sinais, o que irrita ela. É o ambiente que ela tá? É o horário? É um barulho? Né? Perceber os sinais que essa criança dá para despertar, às vezes, aquela irritação ou aquele choro que é incontrolável. Quando a mãe percebe isso, ela entende os códigos ali, Isso. fica mais fácil de lidar com a situação, se antever, seria isso? Eu acho que ela fica com o olhar mais treinado para as situações, porque o bebê high need, uma característica dele também muito forte é a instabilidade. Às vezes o que você fez hoje não vai funcionar amanhã. Nossa. Então, ficar atento às linguagens que ele dão vai te abrir um leque maior de opções para você ir trocando, porque é basicamente isso que os pais vão ter que fazer, entende? O que você fez hoje não necessariamente vai servir para amanhã. Então, quanto mais atento você tiver, melhor é para você. É um pouquinho mais difícil, né, gente? Vamos a mais uma dica. Busque apoio. Seria a mãe buscar apoio de outra pessoa para ela mesma? Aqui seria no Busque Apoio, a rede de apoio mesmo, né? Essa mãe ter com que contar, além das vezes o esposo, por exemplo, né? Ter uma rede de apoio, mas uma coisa importante é ter uma rede de apoio que de fato ajude ela, uma rede de apoio sem julgamento. Entende? Nossa, isso é fundamental. É muito, porque assim, a mãe ela já está normalmente em estado de exaustão, né? Já se sente culpada, já tem um monte de carga aí para dar conta e para carregar. Tudo. Exatamente. E não deu certo. Então ela precisa buscar de uma rede de apoio que entenda, que compreenda ela. Até por esse motivo, existem muitos grupos, né, na internet de apoio de mães de bebê high need. Existem muitos grupos que uma ajuda a outra, porque é mais fácil você trocar experiências, né? Então, essa rede de apoio vem nesse sentido, né? Esse busca apoio vem nesse sentido, da rede de apoio. Tá, e muito legal, imprescindível esse lance de buscar apoio sem julgamentos, sem ensinamentos, porque essa mãe provavelmente já tentou de tudo, né, minha gente? Ela tá cansada porque ela já não sabe mais o que fazer. E ter um colo pra gente se apoiar é muito bom. Isso salva vidas. Vamos então para mais uma dica. Aproveite os momentos de tranquilidade. Sim, eu diria que aqui seria aquele momento do autocuidado dela, né? Aproveitar, por exemplo, assim, quando o bebê está dormindo, Dorme. corre para dormir também, né? Ou para tomar aquele banho mais demorado, ou para se alimentar com mais tranquilidade, sabe? Comer tranquila, ou conversar com alguém, ir para uma sessão de terapia. Eu acho que tá mais relacionado com essa questão do autocuidado, porque essa mãe, ela fica o tempo todo se doando, então às vezes ela precisa ter esse momento de tranquilidade para se olhar também. Esse aqui, Fer, é um desafio porque eu acho que a próxima dica que você vai dar já até complementa aqui. A criança high need, ela tem muita dificuldade de ir com outras pessoas, né? Como você mesma já comentou aqui, a conexão dela é muito forte com a mãe. Então, às vezes até o pai, a mãe não consegue ter esse apoio da criança ficar com o pai para que ela, então, consiga respirar. Então, esse aqui é um desafio, mas eu já vou colocar a última dica, que daí você já vai complementar com o que eu estou dizendo. Crie uma relação de confiança do bebê com outras pessoas. Sim, parece difícil,
provavelmente vai ser difícil, mas é muito importante que essa criança ela crie essa relação de confiança com outras pessoas, porque em algum momento essa criança ela vai precisar desenvolver as habilidades sociais dela, né? Então ela precisa sim se socializar com outras pessoas, né? Se for o pai, normalmente o pai eles às vezes até aceitam um pouco, mas outras pessoas sem ser esse núcleo que ela mora, justamente para os pais terem essa flexibilidade e para preparar também já essa criança para quando for entrar no jardim da infância, quando for começar a ir para a escolinha, né? E para já ir fortalecendo, né? E vinculando essa criança com outras relações, com outras pessoas, porque isso vai ser primordial para o desenvolvimento dele. Essa aqui é realmente uma questão de esforço, eu acho que as duas estão juntas, porque uma vez que você consegue estabelecer essa relação de confiança com outras pessoas, pode ser que a criança fique com com esses amigos, por exemplo, e que a mãe consiga talvez ter esse momento de tranquilidade para fazer alguma coisa. Por que eu acho que é um desafio até, Fer? Porque acompanhando talvez mais próximo pessoas que vivem essa realidade de uma criança high need, às vezes a mãe está tão exausta que sair para ela vai custar tão mais caro do que ficar em casa sozinha e naquela atividade intensa com a criança, que às vezes ela prefere, tipo, não sair para não criar toda uma situação com a criança que às vezes chora bastante e a tendência talvez é se afastar. Então, eu estou entendendo que a sua dica é para a mãe dar esse passo, talvez, da própria mãe, né? Estabelecer vínculos, assim, com outras pessoas, para que a criança também vá junto e entenda essa... Como eu falei, é um desafio, mas é um desafio necessário, sabe? Essa criança, ela vai precisar vincular com outras crianças, com outras pessoas em algum momento. Então, o quanto antes ela ir treinando isso, melhor vai ser, entendeu? Porque, assim, todas as crianças, elas aprendem, né, por repetição. Então, quanto mais você repetir aquele comportamento ou aquela rotina, mais fácil vai ficando. Então, em algum momento, ela vai se vincular com alguém, né, com algum outro parente, com algum outro amigo da família, e né? outras crianças. E outras crianças, exatamente. Então, quanto mais treino, melhor. Muito boas as suas colocações, excelente, Fernanda. Eu vou só repetir para o pessoal de casa, de repente você que ligou a TV agora. Hoje estamos falando sobre crianças high need, que são as crianças que têm uma alta necessidade de estar em contato com a mãe, de atenção o tempo todo. E a nossa produção trouxe aqui 6 excelentes dicas para como você pode ajudar essa criança high need. Eu só quero relembrar aqui junto com você, vou pedir ao nosso cinegrafista para focar aqui no nosso quadro. Temos aqui a primeira dica, entenda a causa do choro. É a primeira dica, né? Você entender por que a criança está chorando. Acolha o seu filho no colo, ouvindo. Perceba a sua linguagem, ou seja, perceba os sinais, as causas que fazem com que essa criança esteja chorando. Busque apoio de outras pessoas. Aproveite os momentos de tranquilidade quando eles chegarem, para a mãe se cuidar. Dormir, talvez até fazer uma atividade física, quem sabe, para liberar as tensões. E, por último, temos uma dica aqui muito legal. Crie uma relação de confiança do bebê com outras pessoas para que essa criança comece a se socializar com outros adultos, com outras crianças, e assim ela começar a desvincular, né, da mãe e tentar realmente se associar, brincar com outras crianças. Enfim, essas foram as nossas dicas para você aí de casa. E eu vou chamar aqui a sua interação que está chegando para a gente já aqui no nosso vídeo, tá? E se você está com alguma dúvida, se você tem alguma dúvida ainda sobre esse assunto, é só mandar um WhatsApp para cá, que a Fernanda é a nossa especialista, ela é psicóloga em desenvolvimento infantil, vai responder para você. O nosso DDD é o 12 98315 0249. 98315 0249. E aí sim, na volta do bloco, a gente lê a sua participação aqui, tá? O Entre Família vai fazer um breve intervalo e na volta a sua interação chegando aqui no nosso programa. Até já. De novo nós aqui, né? Como o pessoal fala no interior. Nós estamos aqui, firmes e fortes. Brincadeiras à parte, como é bom, né? A gente tem uma profissional que vem esclarecer um assunto novo que para você agora vai ser um divisor de águas, né? Para você compartilhar com as amigas, pedir para depois assistir no NT Play. E agora a gente pouco veio de um intervalo aqui na Novo Tempo.
E nesse intervalo não teve propaganda comercial. Você viu que era propaganda dos próprios cursos ou de algum action que a gente fala, né? Alguma ação com você, para que aqui na Novo Tempo você possa ser informado. Que legal! Graças ao Anjos da Esperança. Isso mesmo, esse é o projeto que sustenta não só a TV, mas como a rádio e a web. Então é através de doações. Anjos, nós falamos carinhosamente dos nossos mensageiros, as pessoas que fazem doações. E nesse mês eu tenho um convite para você. Atenção, hein? Olha só! Nesse mês de março agora um desafio, porque há pouco aqui você me viu com a revista na mão, mostrando para a câmera e tal, que a gente ia doar essa revista ia ser enviada gratuitamente, um guia prático. E está surgindo mais um estudo bíblico, está surgindo aí de graça, a gente vai enviar para as pessoas. Essa primeira etapa, com o tempo, vai contemplar 50 mil pessoas. Legal, né? Para fazer uma conta, com a sua doação, com apenas R$10, a gente consegue enviar 2 estudos bíblicos, R$5 cada um. Tá bom? Contemplando a logística. Legal ou não é? Cris, então quer dizer que eu posso ajudar? Sim, você pode ligar agora, 0 operadora 12 21 27 30 30 e falar com o atendente. Você que já é Anjo da Esperança, pode aumentar o seu boleto, fazer uma doação específica, porque é uma doação para este mês. Então nós estamos angariando aqui, você que gosta do Novo Tempo, o Entre Família surgiu assim num sonho. Né? Então a gente sonhou e hoje está no ar, né? Vai completar 3 anos. E você pode agora também, com a facilidade, você pode fazer um Pix. É verdade, no campo de endereço aí, né, no seu Internet Banking, você acessa o aplicativo, coloca Internet Banking, vai ter Pix e tem a chave que é e-mail. E o e-mail é anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. E Cris, o valor, seu coração. Quer ajudar aí, ó? Você quem pode um pouquinho mais, ajuda um pouquinho mais. E a gente tem essa meta, precisamos de você para a gente levar nessa primeira etapa 50 estudos bíblicos. O tema está sendo justamente para essa data agora. De ver essa questão aí emocional, também a questão bíblica sobre o que está acontecendo no mundo, é uma bênção. E aí você fala aquela frase especial, como é que é, Dona Maria? Não estou ouvindo não. Sou anjo, sou Novo Tempo, mãos que transformam vidas. Bom demais, né? E como é bom a gente poder falar de boca cheia, que a gente tem aqui um projeto que dá sustentabilidade à nossa TV e a gente escolhe os temas aqui, né? Não tem pressão nenhuma de patrocínio ou alguma coisa do gênero, que vai ajudar realmente a nossa população. Bom demais. Muito bom, Cris. Você é excelente. O quê? Um excelente comunicador. Benção, obrigado. Tava Só estou aqui por causa do anjo. Se não fosse, não estava. É isso aí. Vamos voltar aqui ao nosso bate-papo, convidar você de casa a estar junto com a gente nessa roda de conversa maravilhosa, aqui com a nossa psicóloga Fernanda. Quem está chegando aí, manda aqui na nossa tela. É a Simone de Anápolis, Goiás. Aô, Goiás, que terrinha boa. Simone, quanta saudade eu tenho do meu Goiás, viu? E quando vocês aparecem aqui, meu coração chega a enche de amor. Bora lá, a Simone diz o seguinte: minha neném de 28 dias é manhozinha, gosta de ficar só no colo e se saio de perto dela, ela chora. É normal da idade ou devo me preocupar? Ah, 28 dias, né, Simone? Ela acabou de sair de você, ela tá ainda tentando entender se ela é um alguém ou se ela é uma com você. Né, Exatamente. Exatamente. 28 dias é muito pouquinho tempo. A criança ainda nem se deu conta que saiu do útero, né? Eles ainda estão tentando se encontrar. E tem o processo natural deles também perceberem, né, que já estão do lado de fora, que não está mais no quentinho. Então, eles vão chorar mesmo. Até os 3 meses, eles podem chorar por vários motivos. A gente sabe que tem a fase da cólica, que tem a fase da sobrevivência, de querer mamar para poder ficar vivo. Então, eles vão demandar muito colo, muita atenção e não se preocupa, não é uma preocupação, eu acho que precisa ter agora não, 28 dias é só dar colo mesmo, que é o que ela precisa. E ó, Simone, se vale de alguma coisa para você, algo que me ajudou bastante é tentar entender que assim como tá difícil pra gente, que é mãe, no puerpério, tá difícil para o nosso neném também, que está nesse mundo fora do útero, onde tinha tudo muito perfeito, com uma temperatura e aconchego excelente ali para ele. Então, ele fica um pouco desesperado, né? Com aquele espaço todo. E quando ele está no seu colo, ele ouve seu coração. E ele tem, assim, né? Você aconchegando ele. E é muito gostoso, gente. O puerpério não é fácil, mas é uma delícia esse neném recém-nascido, grudadinho. Eu quero aproveitar isso que a Simone colocou e te colocar mais uma pergunta que eu acho legal a gente falar aqui, Fernanda. Se a criança não recebe a devida atenção que precisa, quais são os problemas emocionais que ela pode desencadear no futuro? Alguns.
Alguns porque, assim, uma criança que não tem as suas necessidades, né, atendidas, as principais, que são as que ela vai criar para se relacionar no futuro, por exemplo, ela desenvolve, por exemplo, dificuldade de vinculação com as pessoas. Ela fica um adulto mais inseguro, um adulto mais... sabe aquele adulto que às vezes não tem muita empatia com o próximo? Sei. Pode também ter essa característica, não ter muita tolerância à frustração, ser mais dependente emocional, no sentido de ser mais dependente da aprovação do outro, né? Porque é muito difícil alguém dar aquilo que ele não recebeu, né? Então, Verdade, né, Cris? então Gente, é para acender uma luzinha, né? Que Muito. um assunto muito sério que a gente está conversando hoje, porque às vezes algumas pessoas podem traçar uma outra linha de raciocínio, mas que muitas coisas poderiam ser evitadas na infância, né? sim. Boa parte dos males dos consultórios aí terapêuticos se fala da infância. E nesse sentido agora, uma luzinha com a verdade. Falando nisso, Fernanda, mais uma participação aqui. Vamos lá aproveitar que a Fernandinha está sentada aí no seu sofá. E agora é a Nalva, falando da Bahia, terra da alegria, lá de Jequié, na Bahia. E se identificarmos essa patologia, como a escola deve lidar? Existe alguma escola preparada para receber essas crianças dependentes? A Nalva trouxe um assunto... É bom ressaltar, né, Nalva, que não é uma patologia, né? A Fernanda já explicou aqui no programa, de repente, quando a Nalva mandou a participação, ela não tinha ouvido isso. A gente tentou frisar bastante aqui que crianças Rainide não é uma patologia de forma alguma. É só uma personalidade, uma dependência emocional maior dos pais, certo, Fernanda? Isso. A criança, se o bebê Rainide, se ele for, né, passar pela fase da transição e continuar sendo uma criança já maiorzinha com alta necessidade, ela vai ter dificuldade de adaptação escolar. Isso, assim, é muito comum de acontecer, é esperado que aconteça, mas a mãe, ela precisa comunicar a escola, ela precisa avisar a escola, precisa também fazer essa adaptação com a escola de forma gradual. Suave. Não dá para você deixar... Uma criança Rainide, ela não vai conseguir ficar longe da mãe por muito tempo. Ficar um dia inteiro, então, é difícil. Então, eu sugiro que ela vá fazendo essa adaptação de forma mais lenta que o normal. Um exemplo, ela vai, deixa a criança, às vezes, 1 horinha na escola, busca, né? Depois, num outro dia ou na outra semana, 2 horinhas, busca, porque essa criança, ela precisa se sentir à vontade e acolhida nesse lugar primeiro, para depois ela aceitar ficar. E é uma coisa que ela precisa avisar a escola antes, conversar com a escola antes, porque a escola não pode ser um ambiente de sofrimento para essa criança, porque senão ela não vai criar vinculação com a escola, nem com os amiguinhos da escola, e vai gerar ali um trauma nessa criança, porque foi um ambiente que deixou ela extremamente desconfortável. E idade de transição, um exemplo. Você está falando aí um exemplo. Vai hoje até um limite tipo 10 anos, 9 anos. Não tem, ou cada criança também tem um tempo assim para poder, ou ela, tipo, um exemplo, isso ocorre mais com crianças. Depois, com o tempo, automaticamente, quando ela vai crescendo, ela vai saciando isso. E ela vai tendo essa independência, né? Mas e a idade de transição? Existe uma média? Olha, a partir dos 9 anos, ela já... Não existe um marco, sabe? Assim, até tal idade ela vai ter essas características e depois melhora. Não existe um marco. Mas existe, eu acho que uma melhora, e isso depende muito do estilo, né, da família, do esforço da família, né, de como essa família ela conduziu, né, até essa criança crescer. Mas, assim, tem estudos que falam que a partir do momento em que a criança ela começa a engatinhar, começa a andar, começa a falar, vai ficando mais fácil, porque os sinais delas vai ficando mais claro, ou seja, a insatisfação dessa criança vai ficando mais clara para essa mãe. Então, por isso que vai ficando mais fácil. Então, eu diria que até os 2 anos, que é quando a criança ainda não fala com clareza, ela vai ficar nessa rotina ainda de tentar buscar recursos por ela própria para saciar essa criança. Depois, quando a criança ela já consegue falar, vai ficando mais fácil. Ah, é mais cedo, então. Então, eu pensei até que podia se alongar. Então, é bem mais cedinho. Então, o coração da gente já fica assim, né? Então, querendo ter outro filho, até onde vai. Mas lembrando que como a gente está falando...
como a gente está falando de traço de personalidade, essa criança pode levar algumas características de mais carência, de querer ficar mais no colo da mãe, mesmo depois de grande, ainda na segunda infância, que a gente fala que é dos 3 aos 6 anos, mais ou menos. Fernanda, e teria como você me responder se existe a possibilidade da gente conseguir ensinar a nossa criança high need a não ser dependente emocionalmente lá na frente? Tem, né? E a gente sempre fala que é treino, né? A gente precisa, a primeira coisa é estimular a autonomia nessa criança, né? Por mais que ela seja dependente de você, você precisa estimular dentro de casa, começando dentro de casa, a autonomia nela, para ela conseguir ver que ela consegue, que ela pode, que ela é capaz de esperar a mãe ir no banheiro por 5 minutos. Então, assim, é um treino que essa mãe precisa fazer já antes, estimulando a autonomia. E eu acho que o mais importante de tudo é falar sobre educação emocional com a criança, tá? O que é educação emocional? De uma maneira simples, tem vários recursos, inclusive, que ajudam a fazer educação emocional com a criança. Mas, basicamente, é você explicar para a criança sobre as emoções, né? A tristeza, a raiva, o medo, porque essa criança às vezes fica com medo, às vezes fica triste. Mas falar sobre isso com ela. E o mais importante de tudo, se essa mãe perceber que ela não está dando conta, ela buscar ajuda. Né? Porque a gente está, né, nos consultórios para isso, é para ajudar quando tiver essa necessidade. E não buscar uma ajuda só para a criança para fazer um trabalho de educação emocional nela, porque a gente faz isso nos consultórios também. Mas às vezes buscar uma ajuda para ela mesma, né? Para a própria mãe. Para a própria mãe. Fernanda, muito obrigada pela sua participação aqui no Entre Família. Passou muito rápido, infelizmente nosso programa acabou, mas foi sensacional essa sua estreia. Com certeza vamos te chamar para próximas vezes. E eu gostaria de encerrar com esse pensamento que você comentou para mim nos bastidores, né? A Fernanda compartilhou aqui com a gente que não há estudo que... Não existem estudos que mostram que crianças que receberam muito amor tiveram problemas emocionais quando adultas. E sim o contrário. Entenderam? Então, amor demais ainda não foi cientificamente comprovado que dá problema. Agora, amor de menos, esse traz muitos transtornos. Obrigada pela sua participação. Obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite. Muito bem, tá passando nas redes sociais a Fernanda aqui, tá? Ó, dá um pulinho lá, manda uma pergunta no direct, pede para ela abrir uma caixinha de perguntas. Segue aqui, ó, vale a pena, ótima profissional. E falando em ótima profissional, atenção, vamos chamar a nossa vizinha aqui do Vida e Saúde. O que será que nós teremos nesse programa maravilhoso? Alô, Teru, boa tarde, oi de casa. Oi, gente, já estou por aqui. Hoje o assunto vai mexer com o coração de todo mundo. A gente vai falar sobre arritmia e desfibrilação arterial. Difícil o nome de falar aqui, mas é quando o coração não está no ritmo certo. Além disso, tem o Dr. César no Claramente trazendo sobre o sofrimento ou como elas enfrentam o transtorno bipolar de humor. Assunto necessário por aqui também. E a receita de hoje está por conta de batatas gratinadas com molho pra lá de especial. É aquele molho cremoso, sem queijo, sem leite. Gente do céu. Eita. Só digo isso. Não precisa dizer mais nada. Eu só quero saber se a dona Arlete já separou a minha porção e a do Cris lá na cozinha, hein? A gente engasgou só de pensar. Se ela não separou uma matulinha, a panela tava lá, dava para dar uma passada de dedo, viu, Sura? Adoro isso. Mas não precisa nem pedir para a sua, já chega, tem colher de bolso. Ela chega, não tem colher não, eu trouxe a minha, pode ficar tranquilo. Nossa, tá séria a coisa, hein? Mas é claro, gente, comida gostosa e saudável, você acha que eu vou desperdiçar? Claro que não, Teru. Pode chegar, passa lá, que com certeza tem um cheirinho lá para vocês, um chorinho, melhor dizendo. Tá bom. Obrigada, um beijo, bom programa para você. Brigadão, até mais, gente. Até já. Até, vizinha. Já na sequência aí tem a nossa vizinha trazendo tudo isso e muito mais, mas lembrando que a gente tem um encontro marcado com você amanhã, às 2h30 da tarde, tem outro tema, convidamos você aí a convidar a vizinha, todo mundo, que as tardes aqui na Novo Tempo são especiais, né, Suzane? Sempre. E sabe por quê, né? Porque tem Entre Família todo dia. Todo dia, segunda a sexta, de jeito e maneira você vai perder aqui o programa. E amanhã é o seguinte, minha gente, outono tá chegando aí, mulherada já fica caçando roupa no guarda-roupa, já fica pensando, ai, meu pai do céu, o que eu vou usar agora nessa troca de estação, que vai começar a esfriar. Eu, particularmente, olho e sempre penso, não tenho roupa pro inverno. Já é um sinal. Se Mas cobre será? com os boletos. Será que precisa de coisa nova?
Né? O que a Boa. gente pode adaptar com as nossas próprias roupas, Gostei. reinventar e entender quais são as tendências aí para esse ano, né? Tendência da moda é gastar menos. outono. Gastar menos é uma Gente, tendência com ótima. certeza, porque as coisas só sobem de valor. Exatamente. A gente vai ter que fazer uma reutilização aí do nosso guarda-roupa. Então, amanhã a gente vai trazer uma especialista para a gente discutir esse assunto e como reaproveitar e não deixar os maridão aí gostei. louco nos boletos, agora né, Cris? é um programa que eu quero, inclusive, vou até pedir para a produção ver se consegue aumentar. Reaproveitar, economizar. Vai pedir a Silvia para assistir. Isso que tem que ser uma tendência. Isso não cai de moda nunca. Você poder reaproveitar, ter uma linha. Minimalismo. Não é moda? É menos, menos é mais. Tá aí. Amanhã você pode reunir a família, todo mundo, vai ser uma benção. Vou pedir para a Silvia estar atenta, caderninho na mão, para ela poder ver que... Aí, qual é a estação agora a moda? Economizar. Ê, Silvia, não vai ter reutilizar. jeito agora, hein, amiga? Você vai ter que... Cris não vai soltar mais a grana, hein? É o seguinte, a gente espera então amanhã, às 2h30 da tarde, aqui ao vivo como sempre com bom humor, boa animação, essa coisa entre Cris Magalhães e Suzaine Lima. E você aí de casa, que é sempre quem traz esse complemento e essa cereja do bolo que abrilhanta as nossas tardes. Até amanhã? Até amanhã, tamo junto. Quem é que vai sair na frente? coxinha! Aê, veio a coxinha, até que enfim. 2 meses depois. 2 meses pra poder vir a coxinha, eu convidei, faça, não tem problema. Trabalhe infantilidade você também, se liberte. Grande abraço.